Aqui no Estádio do Vale, o Internacional ficou no empate pelo placar de 0-0 contra a equipe do Novo Hamburgo e se manteve na vice-liderança do Campeonato Gaúcho, só que a 6 pontos de desvantagem para o líder Grêmio. Na entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes criticou, e esse foi o tom do vestiário, a partida em função do gramado, que prejudicou muito a atuação do Internacional e também a atuação do Novo Hamburgo. A direção ficou bastante indignada com as condições de jogo apresentadas aqui no Estádio do Vale. Além disso, depois da partida, Mano Menezes falou sobre o grande teste que realizou aqui em Novo Hamburgo. Pedro Henrique e Wanderson atuando juntos, um em cada ponta, com o alemão sendo o centroavante. E prometeu que essa formação poderá ser repetida em próximas partidas. Antes do jogo, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre a Liga Forte do Futebol e também sobre a necessidade de contratações do Internacional, que tenta avançar no mercado de transferências. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 5 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, aqui do gramado no Estádio do Vale, eu vou repercutir o que de principal aconteceu no noticiário colorado ao longo desse domingo. E obviamente que o principal fato do dia foi o empate colorado contra a equipe do Novo Hamburgo pelo placar de 0-0 aqui no Vale. E assim, foi uma partida muito prejudicada em função do estado do gramado do Estádio do Vale. A direção do Novo Hamburgo admite que as condições elas não são boas, admite que está trabalhando para melhorar essas condições, mas o que a gente viu no decorrer da partida era um gramado que prejudicava muito a disputa da partida. O Inter em vários momentos teve dificuldade de trocar passes, o próprio Novo Hamburgo também teve as suas dificuldades durante a partida e o resultado acabou 0-0, como todos os jogos que aconteceram aqui no Estádio do Vale terminaram até o momento no Campeonato Gaúcho. Não houve gol aqui nesse estádio ainda, neste gauchão. E o próprio técnico Mano Menezes falou sobre isso. Não é por acaso. Se dá também em razão das condições do gramado, que não são e estão longe de ser as melhores. Na partida, o técnico Mano Menezes escolheu começar com Wanderson e Pedro Henrique. Os dois jogadores atuando juntos, um de cada lado, como grande parte da torcida pedia na temporada passada. E alemão foi o centroavante. A explicação de Mano Menezes sobre o porquê fazer isso foi bastante clara. O próprio treinador disse, olha, não dava para trabalhar tanto a bola, não dava para trocar tantos passes, então a gente precisava de um jogo mais direto. O alemão era um cara para fazer um enfrentamento físico com os zagueiros do Novo Hamburgo e ele está absolutamente acostumado a fazer esse tipo de jogo. E o Wanderson e o Pedro Henrique dando velocidade, definindo rápido as jogadas. Foi a estratégia adotada pelo Internacional. Na entrevista coletiva pós-jogo, eu já entro aqui nos detalhes, Mano Menezes também falou sobre Alexandre Alemão. Ou melhor, não quis falar sobre Alexandre Alemão já dizendo alguma coisa. Ele foi questionado sobre o fato dele durante toda a partida, e eu estava aqui no gramado e eu vi isso. Durante todo o jogo, o Mano Menezes esteve muito incomodado com algumas tomadas de decisão por parte do Alexandre Alemão, que errou alguns passes, cometeu muitas faltas, errou finalizações, e o Mano Menezes a todo momento cobrava bastante o alemão e se irritou em várias vezes com o Alexandre Alemão. Na entrevista coletiva, isso foi questionado ao Mano Menezes, que foi bem claro, ele disse, olha, eu sei que vocês não gostam quando eu critico o jogador individualmente, portanto, não falarei nada, não irei criticar dessa vez. Uma alusão àquilo que o Mano falou depois do jogo contra o Avenida, lá em Santa Cruz, onde ele fez críticas às atuações do Alexandre Alemão ultimamente. Mas assim, ele não falou, mas para bom entendedor meia palavra basta. Ficou claro que o Mano esteve descontente também com a atuação do Alexandre Alemão. A gente viu isso no decorrer da partida e na entrevista coletiva ele deixou isso claro, quando ele diz, não quero falar sobre isso, para não criticar o alemão. É porque ele de fato não gostou da atuação do centroavante do Inter. Quem, enfim, agradou ao técnico, quem desagradou ao técnico Mano Menezes foi o gramado e a direção do Internacional criticou muito isso no decorrer do jogo. O presidente Alessandro Barcelos, eu relatei isso na Rádio Bandeirantes, na jornada esportiva, chegou a dizer que é uma palhaçada esse gramado, que não tem como jogar aqui. O Inter ficou bem descontente com a situação envolvendo o gramado aqui do Estádio do Vale e colocou muito na conta do gramado a responsabilidade desse empate, que colocou o Internacional em uma situação um pouco complicada na tabela do Campeonato Gaúcho. O Inter está bem estabelecido na vice-liderança, só que já perde 6 pontos de vantagem
para o Grêmio. Por mais que o Inter vença o Grenal que acontece na Arena do Grêmio, o Inter ainda não ultrapassa o líder do campeonato na classificação. E existe uma vantagem para quem termina a primeira fase do Campeonato Gaúcho na liderança, decide os jogos de semifinal em casa. Portanto, o Inter está ficando já para trás nessa situação. Antes do jogo, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista coletiva aqui no gramado do Estádio do Vale para os repórteres e falou sobre várias questões. Ali ele já havia criticado o gramado do Estádio do Vale, já falou sobre o fato ruim que é um ingresso para o jogo aqui ter custado R$120 e se apresentar nessas condições, um jogo profissional de Campeonato Gaúcho, o presidente falou sobre isso. Mas ele falou outros assuntos importantes, tá? Dois que eu vou destacar aqui. O primeiro deles, falou sobre contratações, tá? O Inter está avançando e acelerando no processo de contratações. Ele deu poucas pistas, tá? Mas ele indicou que o Inter de fato está avançando e falou muito sobre a fala do Mano Menezes depois do jogo contra o Ipiranga, onde o Mano Menezes tentou tranquilizar o torcedor para dizer, olha, vai vir coisa boa aí, vai vir boa notícia. O presidente foi claro ao dizer que a direção está trabalhando no mercado e até porque existe um prazo sobre isso. E a gente deve aprofundar, inclusive, esse prazo ao longo dos próximos dias, tá? Mas o Inter precisa até o Grenal, e é esse o prazo estipulado pela direção, anunciar estes reforços. E o presidente disse que está trabalhando, não falou sobre nomes, mas falou muito sobre o trabalho de mercado que está sendo feito pelo Internacional, não dando pistas, mas deixando claro que algo vai acontecer ao longo dos próximos dias. Eu não descarto que nessa semana existam já anúncios por parte do Internacional, em especial para o ataque, que é a principal carência do Internacional. Sobre isso, o técnico Mano Menezes falou hoje em elenco enxuto, tá? E é a primeira manifestação um pouco mais clara que a gente tem do Mano falando sobre a necessidade de reforços. Ele disse que, de repente, em determinado momento durante o jogo, ele precisava trocar e o elenco era enxuto. Eu não achei um recado para a direção, tá? Como, por exemplo, o Eduardo Cudê dava lá na época em que ele era técnico. Foi uma constatação. O próprio Mano, sempre que fala sobre contratações, é bastante claro para dizer que não pode apressar e tudo mais. Mas ele citou hoje, pela primeira vez, que o elenco é enxuto e o Inter admite isso e deverá se reforçar nos próximos dias. Voltando para a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, ele falou sobre a Liga Forte do Futebol. Eu gravei um vídeo ontem falando sobre o tema e a quantidade de recursos que pode chegar para o Internacional, e são recursos que podem mudar um pouco o patamar financeiro do Inter em um curto, médio prazo, tá? E ele disse, confirmou, nessa semana o Inter deverá assinar este termo de proposta que está vindo do grupo Serengeti, um grupo norte-americano que está investindo entre 2,3 e 5,2 bilhões de reais por 20% dessa liga. E falou da necessidade de união e agilidade dos clubes, porque todos os clubes precisam assinar esse documento a partir de agora e precisa haver uma agilidade nesse aspecto, e isso o presidente Alessandro Barcelos cobrou dos outros clubes da LFF. Deve haver avanços também ao longo desta semana, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO aqui no A Dupla. Quem apostou em 0-0 Inter e Novo Hamburgo era um palpite até óbvio, por esse fato que eu citei. Não houve gol ainda neste Campeonato Gaúcho no Estádio do Vale e seguiu sem haver gol. Placar exato 0-0 foi uma boa, mas joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!